Fala, gente, vamos aí resolver mais uma questão do Enem, dessa vez a questão 145, uma questão de geometria, tá certo? A Prefeitura da cidade planeja construir três postos de saúde. Esses postos devem ser construídos em locais equidistantes entre si e de forma que a distância desses 3 pontos do hospital da cidade sejam iguais. Foram conseguidos 3 locais para a construção dos postos de saúde que apresentam as características desejadas e que distam 10 km entre si, conforme o esquema, no qual o ponto H representa o local onde está construído o hospital, os pontos P1, P2 e P3, os postos de saúde, e esses 4 pontos estão no mesmo plano, tá certo? E aí a questão traz a figura para a gente e pede a distância em quilômetro entre o hospital e cada um dos postos de saúde, ou seja, a distância de cada um dos pontos P e o ponto H. É justamente isso aqui que a questão nos pede, esse segmento de reta. Vamos chamar de X, certo? Todos são iguais, então a gente pode chamar todos de X. Mas perceba, os 3 pontos P que estão aí, eles são equidistantes entre si. Perceba que a distância entre eles é de 10 km. Então a gente sabe que esse triângulo é um triângulo equilátero, né? Isso forma um triângulo equilátero. Então perceba, se eu tenho lados iguais, eu tenho um triângulo equilátero. Equi igual látero, lados. Então lados iguais, perceba? Então a gente sabe aqui que a gente está diante de um triângulo equilátero. E o triângulo equilátero ele forma entre os seus ângulos, né? Entre os seus lados, perdão, um ângulo de 60 graus. Então aqui, ó, eu tenho um ângulo de 60 graus. Beleza? Show de bola? Aqui também 60 e por consequência também outro 60. Tá? Todos os ângulos vão ser 60 graus. Perceba então que a gente vai analisar aqui agora. Esse triângulo aqui, ó, ele é igual, tá? Ele é igual, não é que ele nem seja equivalente. Ele é equivalente por teoria, mas ele é igual a esse triângulo aqui de cima. Certo? Então, por ele ser equivalente, perceba que esse ângulo aqui, ó, vai ser igual a esse ângulo aqui. Então, se eu tenho um ângulo de 60 e vou dividir ele em duas partes iguais, perceba que a gente vai estar diante de um ângulo de 30 graus, não é isso? Então, já que a gente vai usar esse ângulo, vou deixar aqui, ó, 30 graus e aqui também 30 graus, tá certo? Então, é importante a gente saber disso. Vou colocar aqui. Então, se a gente dividiu aquele ângulo ali em duas partes iguais, né, onde os ângulos são 30 graus, aqui vai ser 30 e aqui vai ser 30, certo? Então perceba, a gente quer saber o valor desse lado aqui do triângulo, é isso? E aí, para facilitar, você poderia também, sabendo que a gente está aqui diante, né, isso de um triângulo equilátero, então a gente sabe que vai dar 360 graus, é um giro completo. Então todos esses ângulos aqui, ó, vão valer, porque eles são iguais, 120 graus, tá certo? 120 graus. Só para vocês saberem, não vou nem deixar porque senão vai dificultar aí fazer o manejo da questão. Mas a gente sabe que aqui é 120 graus, você poderia usar isso também, você poderia fazer uma lei dos cossenos, mas existe um jeito mais fácil de resolver. Você pode traçar aqui, ó, continuar traçando a altura do triângulo, tá certo? Lembrando que esse ponto H, é interessante falar, ele é o encontro das bissetrizes, ou seja, bissetriz é todo aquele segmento de reta que corta o ângulo em duas partes iguais, certo? Em dois valores iguais. Então esse ponto é o incentro, o encontro das bissetrizes. Perceba, a gente agora traçou essa altura, né, do triângulo equilátero, essa altura completa aqui, prolongou ela, e a gente sabe que isso aqui vai formar 90 graus com a base, não é isso? Porque se eu tenho, vamos olhar para esse triângulo aqui agora, esse triângulo aqui de baixo. Se eu tenho um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo isósceles, perdão, dois lados iguais, que é o caso desse triângulo aqui de baixo que a gente está analisando, se eu cortar aqui, se eu traçar a altura dele, ele vai formar 90 graus, porque vai cortar, não é isso? E além disso vai cortar a base em dois segmentos retos iguais. Então, se o lado todo é 10 e vai cortar em dois iguais, aqui vai ficar 5 e aqui também 5. Então perceba, é só a gente agora mexer nesse triângulo aqui, ó. Vamos tirar ele aqui do lado e vamos mexer com ele. E agora a gente resolve a questão facilmente, tá certo? Perceba. Olha só. Vou desenhar esse triângulo aqui fora. Triângulo vermelho. 90, 30, x é o que a gente quer saber, e aqui é 5. Então perceba, esse triângulo aqui é o triângulo vermelho que a gente tirou da figura, tá certo? Para você não se esquecer.
Então vamos lá, como é que a gente consegue agora achar x? Facilmente. Lembre-se que o cosseno, né, de qualquer ângulo, o cosseno de alfa, ele é igual ao cateto adjacente, né, a esse ângulo, dividido pela hipotenusa. A gente sabe que o cateto oposto é esse, o cateto adjacente é esse e a hipotenusa é essa, né, em relação ao ângulo de 30 graus. Então, sabendo disso, a gente sabe o cateto adjacente, que é esse aqui, e a gente sabe a hipotenusa, que é essa de cima. Então perceba que a gente também sabe o cosseno de 30, então facilmente a gente acha o valor de x. Preste só atenção no que acontece. Cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente a 30, que é o próprio 5, dividido pela hipotenusa, que é x. E agora fica fácil de resolver, né? Isso 30 é um ângulo notável, a gente tem que saber, mas vou desenhar a tabelinha aqui, ó, pra gente relembrar, tá certo? Deixa eu desenhar mais reto. Olha só o que acontece aqui. Pronto, ó. Seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60. 60 graus, é tudo o ângulo aqui em cima, beleza? Então, ó, a gente agora consegue relacionar essa tabela de maneira bem direta, para a gente lembrar os ângulos notáveis. Olha só, o seno de 30, a gente sabe que o seno de 30 é 1/2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ficou muito apertado, mas aqui dentro é raiz de 2 sobre 2, tá bom? Raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Aqui é raiz de 3 sobre 2, é tudo invertido. Raiz de 2 sobre 2 e 1/2. E aqui, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3, tá bom? Então tem até a musiquinha, né, que o pessoal fala convencionalmente, ficou meio bagunçado, mas existe a tabelinha e eu recomendo você saber dela, né? Não decorar, mas sobretudo entender, para que você consiga facilmente relacionar, né, e entender essas grandezas, essas relações métricas de um triângulo retângulo, tá certo? Então, com a cosseno de 30 a gente viu que é o quê? Você pode fazer a tabelinha ou, né, tentar decorar ela e entender ela. E aí o cosseno de 30 é justamente raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 5 sobre x. Então, ó, x raiz de 3, né, isso a gente vai multiplicar aqui meio pelos extremos, fazer o x, vai ser igual a 2 vezes 5. Então, x raiz de 3 é igual a 10. Então, x é igual a 10 dividido pela raiz de 3. Pode racionalizar aqui, sem nenhum problema. Multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. Isso vai ser igual a 10 raiz de 3 dividido por 3. Gente, raiz de 3 é uma aproximação, mas a gente sabe que raiz de 3 é aproximadamente 1,7, não é isso? 17 vezes 17 é 289, 1,7 vezes 1,7 é 2,89, é um valor muito próximo de 3. Então a gente pode considerar 1,7 como a raiz de 3, tá certo? Então, vai ficar o seguinte, ó. Isso vai ser igual a 10 que multiplica 10 dividido por 3, né, que multiplica a raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7, não é isso? 1,7. Mas eu vou escrever como 17 sobre 10, que é o mesmo. 17 sobre 10 é o mesmo que andar uma vírgula, 1,7. Então, vai ficar 17 sobre 10. Eu posso cortar, ó, o 10 com 10. E aí a minha resposta, não é isso? É a razão aí 17 por 3. Então, isso vai ser igual a 17 dividido por 3. 17 dividido por 3, a gente pode fazer aqui, ó, 17 dividido por 3. Então, 6 vezes 3 é 18. Então, o número mais próximo aqui vai ser 5. 5 vezes 3 é 15, resta 2. E aí, coloco um zero, uma vírgula aqui. 6 vezes 3, 18, vai restar 2. E aproximadamente vai ser isso aí. A gente sabe que isso aqui vai dar uma dízima periódica, tá certo? 5,66666. E a resposta correta é a letra C, certo? 5,6, o valor que está entre 5 e 6. Eu espero que você tenha entendido a questão bem interessante. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí e se inscreve no canal que vai ajudar bastante.